E aí, pessoal, estamos começando o primeiro episódio de RA Inside, explorando o mundo dos negócios. Hoje estamos com um convidado muito especial. Ele que é engenheiro civil, pós-graduado em engenharia de campo e especialista em gerenciamento de projetos pela PUC em Minas Gerais, com 13 anos de mercado e mais de 3.500 obras já regularizadas junto ao CREA. O profissional já ocupou as pastas de secretário de obras e planejamento urbano das principais cidades do vetor norte de BH, como São José da Lapa, Lagoa Santa e Pedro Leopoldo. Ocupou por 3 mandatos a presidência da Associação dos Engenheiros, ACEP. Foi eleito em 2022 o melhor engenheiro civil do ano pela Inspetoria do CREA e Associação dos Engenheiros. Seja bem-vindo, meu grande amigo Juliano Reis Fagundes. Olá, boa noite. Um abraço a todos os ouvintes. Gostaria primeiramente de agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer a RA Marketing Company, pelo convite. Em especial ao meu querido amigo Rafael Penido. Eu que agradeço. É uma honra estar aqui podendo colaborar e transmitir um pouco de informações, de muito boas prosas, para a gente estar valorizando todo esse conteúdo que a gente vai estar aqui elaborando nesta noite. Nosso podcast ele é focado em histórias de empreendedores e empresários de sucesso que vão contar um pouco das suas histórias e das suas trajetórias nesse ramo, nesses negócios que eles trabalham. Juliano, como primeira pergunta, eu queria te perguntar como surgiu o seu interesse pela engenharia? Então, cara, eu sempre tive muito interesse e sempre tive muita facilidade na área de exatas. Sempre gostei muito de matemática, física e sempre tive um professor, dentro de casa, que meu pai é uma referência na engenharia, apesar de que ele até assustou quando eu falei que eu ia seguir a área dele, porque... Não esperava, E logo aos 16 anos eu fiz arquitetura para treinar na PUC, eu passei no vestibular com 16 anos, sim. Ué. Aí com 17 anos já estava decidido a fazer engenharia civil e tentei 4 vestibular, passei em 3 e estou aí firme até hoje aí na carreira. No caso então, quem te motivou foi seu pai? Ele foi o meu maior exemplo, E aquela situação de sempre trabalhar buscando uma solução ao próximo, isso sempre me motivou e me inspirou. O gostoso é a gente buscar soluções. Verdade. E a engenharia sempre ensina isso pra gente. Que a gente, na dificuldade, a gente sempre acha uma porta, uma saída. E o fascinante da engenharia é isso, uma pequena mexida e uma grande mudança. Falou tudo. Deixa eu te perguntar, e esse espírito empreendedor, de onde surgiu? Porque muita gente faz a faculdade e pensa em trabalhar numa grande empresa, numa multinacional. Você já teve um pensamento diferenciado, quis ser dono da sua própria empresa. Como que surgiu essa vontade de querer ser empreendedor? Então, Rafael, você foi muito assertivo na sua colocação. Nós, assim, quando saímos da faculdade... Acho que todo jovem sonha, ter uma colocação numa empresa de destaque, de relevância. E, cara, quando essa situação não acontece, a gente tem que se reinventar, a gente tem que ser criativo, a gente tem que fomentar a nossa sabedoria. E o empreendimento, o empreendedorismo é uma alternativa. A gente criar a nossa própria estratégia, a gente criar a nossa própria solução, a nossa própria empresa. E quando eu iniciei minha carreira, eu iniciei ela no setor público. Eu sempre fui um apaixonado pela engenharia pública. E tendo contato com meus clientes, vendo a dificuldade que eles passavam, eu falei assim, por que eu não vou abrir uma empresa e ser uma ferramenta para solucionar e facilitar a vida dessas pessoas? Então, a partir desse momento que eu vi a condição da gente ser uma ferramenta e levar a solução para as pessoas, surgiu a ideia de empreender. Entendi. E com essa ideia de empreender, porque muita gente acha que, na verdade acha não, no começo empreender é muito difícil. No começo o primeiro passo, dar aquele primeiro passo e se tornar consistente no mercado é muito difícil.
Então, o processo para você julga ser mais fácil? Foi mais fácil? Foi mais difícil? Como que foi o processo da abertura da sua empresa, de colocar a sua empresa no mercado de trabalho? E teve alguma, só para À vontade. a pergunta, e teve alguma dificuldade para gerenciar? Então, abrir empresa não é uma coisa simples, né? Eu gosto de falar brincando, empresa não tem alma, empresa tem CNPJ. Fica parecendo algo assim, meio capitalismo selvagem, mas dinheiro não aceita desaforo. Quando você abre uma empresa, você assume um rol de responsabilidades em termos de tributação, compromisso, impostos, funcionário, deveres da empresa, que são situações que quando a gente está iniciando, a gente não tem tanto conhecimento. Igual a gente estava conversando em off mais cedo, muitas vezes a gente falha, é por negligência, é por imperícia, é por falta de conhecimento, né? E muita coisa a gente só aprende lutando, apanhando e tentando fazer a coisa acontecer. Entendi. Abrir empresa é fácil, fechar é difícil, né? Então, assim, quando você está iniciando um processo, o principal passo é você se cercar de todas as informações, você está se policiando, você está buscando saber todos os processos e procedimentos para você não fazer nada de errado. A gente mora num país que a gente tem muita pouca informação disponível, que a própria concorrência da gente acontece dentro das próprias Falou tudo. salas de aula. Verdade. Uma das maiores surpresas minhas é quando eu fazia engenharia, eu descobri que alguns professores já eram meus concorrentes. Eles omitiam de passar informação pra gente. Entendi. E nesse contraponto, eu venho a falar que o meu maior professor foi meu pai, tanto na vida quanto na engenharia. Entendi. E em algum momento da sua carreira, você chegou a pensar em desistir? Eu já passei por algumas dificuldades, mas nunca pensei em desistir. Eu penso que nos momentos de dificuldades que surgem as grandes oportunidades. Na guerra surgem os grandes líderes. E justamente em momentos de dificuldade, que é um cenário propício da gente buscar reciclar, a gente se reinventar. Quando aconteceu recentemente a pandemia, foi um momento de todo mundo fazer um algo a mais. Um diferencial. Um diferencial. Eu falo muito brincando, quando você está batendo vara numa lagoa e não está vindo peixe, existem outras lagoas. Quem tem raiz é árvore. Então, no momento de uma dificuldade, você tem que, na ausência do dinheiro, inclusive, né, quando o mercado para, você tem que usar a sabedoria, usar a criatividade, aí sim você enxerga um horizonte de novas possibilidades. No momento de dificuldade, eu vou até citar aqui um exemplo, no município onde a minha empresa possui a sede, houve um momento que a legislação do Código de Obra, dos elementos que direcionam as coordenadas de construção no município, houve um processo de paralisação. As obras foram paralisadas na cidade porque o município optou assim para poder revisar o plano diretor. Eu falei, putz, não vou poder aprovar projeto e nem tirar o vará de construção. Nesse momento bateu um desespero. Aí eu pensei, peraí, mas o mundo é maior do que a minha cidade. Então, a partir desse momento, foi um marco regulatório, foi um divisor de águas para mim expandir a minha empresa. E nesse momento eu comecei a ter muitos projetos em Prudente de Moraes, em Lagoa Santa, em Confins, Sete Lagoas, Vespasiano. Hoje em dia, o meu maior número de projetos ativos de obras sendo executadas é em Prudente de Moraes. Eu estou com mais de 500 obras em execução em Prudente de Moraes, que foi uma cidade que abriu as portas no momento de dificuldade. Né? Então, por isso que eu falo, no momento de dificuldade é propício de surgir várias oportunidades. Então, eu penso dessa forma. Então, desistir jamais. Não, entendi. Porque essa situação de desistir, muita gente, quando começa a empreender ou quando está empreendendo já, aparece uma dificuldade na cabeça de muitas pessoas. O primeiro pensamento é em desistir. Porque a pessoa fica pensando, como eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer. Mas a pessoa, igual você falou, a pessoa tem que sair
da zona de conforto. Dessa zona de conforto, porque é nas dificuldades que o ser humano se sobressai. Então, uma coisa que eu quero te perguntar, assim, em relação a parceiros, parceria, quando você foi abrir a sua empresa ou ela já estava encaminhando, você teve a ajuda de parceiros? Foi importante fazer parcerias para que sua empresa chegasse onde ela chegou hoje? No início é difícil de você fazer a captação de parceiros, né? Até porque você precisa de construir uma base sólida, né? Para você fornecer confiança para as pessoas abraçarem seu projeto. Uhum. Mas hoje em dia, sem parceria, a gente não sai do lugar. À medida que a gente foi adquirindo conhecimento, adquirindo confiança, a chegada de parceiros é fato. E é muito importante a gente compreender e se antecipar às ações e situações do mercado para a gente ter a responsabilidade de uma forma coesa e poder captar esse parceiro. Porque hoje em dia o parceiro ele quer resultado, ele quer segurança, ele quer retorno. Isso. Esses são elementos que a gente precisa de ter, né, para a gente ter esses parceiros conosco. No começo realmente é difícil, mas a partir do momento que vai chegando o primeiro parceiro e você tem uma resposta positiva do seu trabalho, o boca a boca também é muito importante. E o parceiro, ele se torna um amigo, um cliente, uma pessoa que caminha junto contigo, e isso é um dos maiores orgulhos que eu tenho hoje na minha empresa. Entendi. Te perguntando uma outra pergunta, assim, você lançou a sua empresa, qual foi o seu primeiro projeto? Teve um projeto de suma importância na sua carreira que você falou, esse projeto foi o projeto que mais me marcou? Cara, o meu primeiro projeto eu tinha 16 anos, quando eu estava fazendo curso de AutoCAD, eu ainda não sabia o que ia fazer na faculdade. Eu fiz um projeto de uma sala de multimídia na escola Rui Barbosa, e esse projeto foi aprovado pelo governo do estado. Eu tinha só 16 anos e por isso que eu fiz arquitetura. Sério? Aí, novo sim, desse jeito? Sim, com 16 anos eu tive um projeto aprovado pelo governo do estado. Que isso? Aí eu vi que não era muito arquitetura que eu queria, porque eu queria ter um voo mais arrojado, eu queria partir mais para o empreendedorismo também, eu já decidi fazer engenharia. Então, o meu primeiro projeto foi esse da sala de multimídia, que eu trago com muito carinho, esse primeiro projeto que eu fiz, e tem hoje até uma placa lá na escola, é muito orgulho para mim isso. E o projeto mais especial para mim é do edifício Júlia Fagundes, que é o primeiro prédio que eu fiz em alvenaria autoportante, com tijolo estrutural, que leva carinhosamente o nome da minha filha, edifício Júlia Costa Fagundes. E foi um dos primeiros que você construiu? Foi o primeiro prédio que eu construí com a administração direta, né? E é uma construção que, dentre outros segmentos, eu consegui fazer a aplicabilidade de tudo aquilo que eu aprendi na minha carreira profissional, que são procedimentos para otimizar os processos construtivos, minimizar os custos e dar um bom retorno a quem está investindo. Mas desse projeto seu, qual que você acha que deu mais destaque para você, para sua empresa? Esse projeto que eu fiz do edifício Júlia Fagundes, ele veio em seguida, surgiram mais outros 2 prédios, eu fiz um prédio por ano, então deu uma engajada muito importante, né, no cenário de empreendedorismo, de acompanhamento de obra, de regularização. Foi um aprendizado muito importante para mim. Ele foi tipo um pontapé inicial. Foi um pontapé inicial. Eu também, né, tenho que agradecer ao Marcos Américo, que foi meu parceiro na ocasião, que foi um incentivador da gente acreditar nesse projeto. E a gente tem que ser grato também, né, as pessoas que nos incentivam, que nos apoiam. E foi sim um marco regulatório para todo o crescimento e expansão da empresa. Entendi. Atualmente sua empresa presta algum outro tipo de serviço além de projetos? Sim, a gente hoje em dia tem como nosso carro-chefe a elaboração de planilhas de financiamento para construção, né? Porque hoje em dia eu brinco que obra não tem segredo, obra precisa de dinheiro. Caixa, né? E se você precisa de dinheiro, nós temos a solução,
que criamos uma equipe especialista em planilhas de financiamento, tanto para construção de terreno, para aquisição de terreno, para construção e término de construção. Então, né? tipo, se eu quiser algum terreno, estou querendo construir na minha cidade, estou querendo algum terreno que eu já estou de olho e não tenho o dinheiro, o financiamento para aquele terreno, se eu entrar em contato com você, você consegue fazer isso para a gente? Nós vamos nos empenhar para buscar uma solução para você. Hoje em dia temos ferramentas disponíveis no mercado para estar solucionando o seu planejamento financeiro da sua obra. Entendi. E além dessa ferramenta de financiamento de construção, a gente também trabalha, né, com laudos técnicos, com perícia, com regularização de obra, com projetos e construções. A gente está com um leque muito bacana hoje em dia. É uma empresa bem completa, né? Sim, graças a Deus. A gente tem uma equipe muito importante, né? Uma boa equipe é o principal alicerce de uma empresa organizada e sustentável. É isso mesmo. Você tem... Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem algum projeto fora do estado de Minas? Sim. Já tive projetos em São Paulo, Espírito Santo, recentemente no Rio de Janeiro, né? Eu estou com um projeto muito interessante no Rio de Janeiro, que não só pela magnitude do projeto, mas pela causa social, eu trago com muito carinho, que é o projeto do Centro de Treinamento de Futevôlei, que vai ser talvez o maior projeto de centro de treinamento da América do Sul. Bacana. E é um projeto que tem um cunho social muito importante, que vai ser para atender atletas em situação de rua. Bacana mesmo. Um centro de treinamento com alojamento para 80 atletas, sala de reabilitação, academia, musculação, sala de treinamento, 2 campos oficiais de futebol, 2 quadras, né, de futevôlei com medidas oficiais, né, que eu tenho um carinho, uma gratidão muito especial pelo Gilbert, que é o nosso tricampeão do mundo de futevôlei, me confiou essa missão. E a partir desse projeto também abriram-se as portas de muitos outros projetos e serviços no Rio de Janeiro também. Cara, muito bacana. E deixa eu te perguntar aqui, pela sua empresa ser de Minas Gerais, você tem alguma dificuldade de realizar outros projetos em outros estados, igual você teve aí no Rio de Janeiro? Tem alguma burocracia que envolve? Ou é... Não, para mim a dificuldade ela funciona como elemento desafiador. Eu gosto de desafio, eu gosto de pesquisar, eu gosto de investigar, gosto de estudar, né? A principal ferramenta que existe hoje é informação, é comunicação. Verdade. Hoje em dia a gente tem acesso, né? A maioria dos municípios tem os códigos de obra, as legislações nos sites, né, disponíveis. Então, como se diz, né? O sol é para todos. Cada cidade, cada município, cada estado tem sua peculiaridade, é só dançar conforme a música que tudo dá certo. Mas em questão de legislação, muda de estado para estado? Ou... Sim, cada município tem sua legislação, né? Cada município tem a sua peculiaridade, então é importante a gente entender, estudar a especificidade de cada cidade. Antes de levar um projeto, né? E levando essa solução para o cliente, né? Entendi. A gente tem que ter a ética profissional de entregar um projeto para o cliente dentro dos parâmetros urbanísticos legais, que são permissíveis pela legislação daquele lugar, né? E com essas obras de mais de 3.500 obras já realizadas, hoje né? já deve estar ultrapassando a casa de 4.000 obras. E isso é espalhada em todo o Brasil ou você tem algum projeto internacional? Temos também um projeto fora do Brasil, que é uma construção multifamiliar e umas edificações residenciais em Mafra, Portugal. É um projeto que se iniciou 4 de março do ano passado, no dia do meu aniversário. Foi um presente de Deus, meu primeiro projeto internacional, que é em Portugal. Eu trago ele com muito carinho também, fruto também de uma parceria com um antigo parceiro meu, que a família dele é toda de Portugal, e ele me confiou essa missão de fazer o estudo de viabilidade técnica, de fazer o projeto e fazer todos os trâmites para deixar tudo engatilhado para fazer a regularização lá em Mafra. Entendi. E por ser em um outro país, é mais difícil? Você tem que levar uma equipe? Como que você faz essa logística para sua empresa agir fora do país? Como que é feito? Eu não tive tanta dificuldade porque Portugal tem o mesmo idioma que o nosso, né?
E dependendo da situação, quando é outro país, a gente precisa, né, de internacionalizar o nosso linguajar para a gente se atualizar, né, nas demandas, mas não acredito ter dificuldade, não. Eu sou muito curioso, já pesquisei até como se aprova projeto até em Miami, na Holanda, e estou estudando para regularizar também um projeto no Uruguai agora, lá em Montevidéu. São projetos grandes, né, cara? Sim, novas culturas, é muito bom a gente ver, sentir. Aqui dentro do país nosso, a gente já tem várias discrepâncias, diferenças, né? Várias regionalidades. Então, quando é outros países, é muito gratificante você ter conhecimento, ter essa oportunidade de estar levando soluções para outras fronteiras. Entendi. E você pensa, tipo, abrir uma sede da sua empresa em outro país? Tipo, porque muita gente quer levar a sede da empresa para outro país, normalmente Estados Unidos, alguma coisa assim, ou quem sabe um paraíso fiscal, se você já pensou nisso? Sonhar pode, né? Sim, eu tenho sonho sim de levar para um outro país e já tenho avaliado essa situação. Um país específico? Portugal. Entendi. Portugal, eu tenho uma vontade enorme de ir em Portugal, cara. Eu acho que é um país muito bacana, mas pro meu segmento, que eu gosto de jogar bola e tal, eu gosto mais por essa área. Sim. Entendeu? Mas esse projeto é em Mafra, né? Mafra. Esse projeto Mafra está próximo de Lisboa e próximo de Cascais, está no meio. É uma cidade que é famosa pela questão religiosa e também de várias faculdades, né? É uma cidade estudantil, né? Vamos dizer assim. Esse projeto em Mafra, ele é um projeto demorado? Anos, meses? Uma parte da obra já iniciou, né? Mas algumas coisas que a gente vai atualizando, buscando informações. O inverno europeu, ele costuma ser muito rigoroso. E o pessoal gosta até de brincar, falando que europeu não gosta de tomar banho, né? Que os perfumes franceses são os melhores. Mas realmente, eu conversando com o pessoal lá de Portugal, né, da obra que se iniciou, mesmo, não, né? Eles falaram que no inverno as tubulações de água fria da casa, elas congelam. Eles não conseguem ter água no chuveiro durante o inverno. Então não é porque eles são porcos, não é porque eles não conseguem ter água mesmo. Então a gente tem que tomar todo o cuidado de fazer o tratamento de calefação, de aquecimento térmico, né? De todo o trabalho, né? Para estar fazendo a obra com segurança e tá fugindo dessas dificuldades. Para você poder estar resolvendo esse tipo de problema, igual no frio lá, tem esse problema com o encanamento, existe algum tipo de projeto já para poder resolver isso? Sim. Aquecer a tubulação? Sim, a linha aquatérmica, a gente resolve tudo. Eu nem sei o que é isso. É uma linha que já tem um isolamento térmico, né? Que mantém a calorimetria da água e ela não congela. Porque a tubulação antigamente, né? De ferro fundido, de aço galvanizado, é mais propício para estar congelando, né? A baixa temperatura e faz o resfriamento da água. Entendi. Então a gente tem que trabalhar com um projeto hidrossanitário, hidráulico específico para aquela região. Entendi. Então, como eu estava te falando, é conhecimento, né? A gente aprende. A gente nunca para de ter conhecimento. Entendi. Mas aqui, Juliano, com esse tanto de projeto seu, eu gostaria de saber o que você indicaria para uma pessoa que quer empreender agora ou como começar a empreender. O que você dá a sua dica para ele? Então, quando eu fui abrir a minha empresa, uma das primeiras coisas que eu fiz também, eu busquei ajuda. Eu procurei a central do Sebrae, em Belo Horizonte, na época, que me recordo que eles tinham vários cadernos com explicações para você abrir uma padaria, para você abrir uma boate, para você abrir uma loja de cogumelos. E lá também tinha um caderno explicando como faz para você abrir uma construtora. Então tinha todos os procedimentos para você fazer um registro da empresa no CREA, para você tirar um registro junto à junta comercial, parte contábil, jurídica, porque a gente não nasce sabendo, a gente tem que buscar informação mesmo. Então eu oriento isso até para as pessoas mais jovens. Pô, você quer empreender, você quer abrir um negócio, procura quem está
com conhecimento e disponibilidade para ajudar. E o Sebrae foi um grande parceiro na ocasião. Né? Me deu consultoria, me deu informação de graça na época. Não sei se hoje em dia eles têm esse serviço ainda. Mas informação é tudo, né? Entendi. Conhecimento, né? Conhecimento é tudo. Sempre correr atrás de saber mais do seu nicho. E também trocar ideia, né, com outras pessoas que já tinham aberto empresa, né? O meu próprio pai, que já teve construtora também. Muitas dificuldades também que ele passou na época também serviu de aprendizado, né? O que a gente aprende, o que é bom a gente copia, o que é ruim a gente deleta. Não tem muito segredo, né? Cortando um pouco do assunto, seu pai ainda tá na área? Tá nativa. Tá? Tá nativa, faz cálculo estrutural. 76, Mentira. 77. Sério, 77 anos ainda trabalhando, tá cara? Fazendo laudo, perícia, cálculo estrutural. Que isso, aquele ali, ele respira engenharia. Não, eu chegar no meu 70 anos trabalhando igual seu pai, em nome de Jesus. Ele gosta, certo. Viu? Ele gosta demais. Tá lá. E é uma área que ele trabalha há muitos anos. Sofrendo com o galo dele. Nem fala de Atlético, mas é uma área que ele trabalha há muitos anos, né? Sim, ele tem quase 45 anos de formado, especialista em cálculo estrutural. É um expert já na área, né? Recentemente a gente teve até um problema na nossa cidade lá, de um sinistro numa obra que colocou em um prédio em risco. Aí chamaram o homem lá para socorrer. Tava lá na telinha da Globo. Eu falei, você tá famoso. Mas ele gosta disso. Isso eu aprendi com ele. A gente gosta do desafio, né? O que é sedutor é você chegar, você ver um problema e apresentar a solução. O pessoal tá correndo do problema e vocês estão correndo atrás dele. O problema chega na gente assim fácil. Resolver, né? Porque a gente gosta de buscar solução. É isso mesmo. E hoje, para sua empresa, assim... Como você já tem várias obras já realizadas, hoje para você conseguir uma autorização para realizar uma obra é mais fácil? Você já conheceu o pessoal e tudo mais? É mais fácil? Eles facilitam para você ou é a mesma burocracia de quem está começando? Não, a gente quando tem conhecimento, tem experiência, as coisas ficam mais fáceis, né? Então a gente sempre orienta a pessoa a fazer a coisa pelo caminho certo, porque você fazendo certo... você tem a possibilidade de ter um triunfo mais fácil, né? Entendi. Então, hoje em dia, né, associado também à minha bagagem de já ter sido secretário de planejamento urbano, eu já tive os dois lados. Eu tive do lado do engenheiro que faz o projeto e já tive do lado do secretário que aprova, que analisa o projeto do engenheiro e do arquiteto. Então, você conhece o processo inteiro, hein? Isso, eu conheço e procuro transmitir isso para os meus colaboradores, para os meus parceiros, para os meus amigos, porque a gente quando procura disseminar o nosso conhecimento, né, eu penso que a gente não vai estar proliferando a concorrência, a gente vai estar aglutinando admiradores. Entendi. É porque tem muita gente que leva por esse lado mesmo, né? Sim. De eu sei, mas eu não vou ensinar ninguém. E isso não é uma coisa interessante para nenhum nicho, né, cara? Porque, querendo ou não, cara, se você tem um conhecimento, tirando um pouco dessa pegada aqui, o professor mesmo, se ele não tivesse a disposição de estar lá ensinando todos os alunos, todo mundo seria burro hoje, né, cara? Então, igual você falou, existe pessoas mesmo que vai tentar atrasar o lado mesmo e você tem que ser forte. Igual você falou que seus próprios professores que estavam ali estavam sendo pagos para poder te ensinar, às vezes escondia um pouco de informação para que vocês não conseguissem chegar lá. Quando eu não sei se você lembra, eu fiz engenharia até o 3º período. Sim, me recordo. Fui até o 3º período de engenharia civil. Dá tempo de voltar, você tá novo. Fui até o 3º período de engenharia civil e lá, cara, eu me lembro até hoje, a primeira vez que a gente chegou na aula, tinha mais ou menos uns 50, 55 alunos, cara. E o professor chegou e falou assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês, hoje é o primeiro dia de aula e tem mais ou menos 50 alunos aqui. Eu bato a aposta com vocês que depois de 5 anos, no último dia de aula, se tiver 5 dentro dessa sala, é muita coisa. Entendeu? Então, tipo assim, ele... Caralho. Não me assusta não, como na minha época foi a mesma coisa. No primeiro dia, o professor já soltou essa na frente da turma inteira, mas também é porque o cara já é entendido. Sabe que a maioria vai ficar pelo caminho. É porque, querendo ou não, o processo ele é doloroso. Entendeu? E não é todo mundo... Isso, e não é todo mundo que está disposto, entendeu? A sofrer
o processo para conseguir chegar na glória, entendeu? Mas ele não mentiu não, porque quando acabou o curso só tinha 3 pessoas, entendeu? Ele só errou, porque não tinha 5, tinha só 3, acabou o curso e tinha 3 pessoas, cara, 3 pessoas. Entendeu? Então, muita gente fica pelo caminho por causa disso, desiste no meio do caminho, começa uma dificuldade, eu não consigo, eu não sei o que fazer. Então, eu queria te perguntar, nesses momentos de dificuldade, você se volta para Deus ou alguma coisa assim? Ou um pedido, ou alguma coisa? Ou, eu não sei se você acredita, mas alguma coisa assim, alguma energia interna sua? Cara... Deus é tudo, né? Deus é a chave de todas as portas. Sem Deus a gente não é nada. Nada, verdade. E fazendo um chamado nessa situação que você falou aí, da formação profissional, da dificuldade, da concorrência, da dificuldade de se iniciar um processo, eu percebo que a gente está vivendo uma transformação. A gente está tendo... a gente está atravessando um momento que o ensino está passando por uma transformação, e uma transformação negativa, né? Verdade. Eu até me recordo que eu estava vendo uma entrevista do Levir Coupe, quando ele era treinador ainda, ele foi passar uma análise de quando ele era treinador no Japão e quando ele era treinador no Brasil. Eu não me esqueço dessa fala. Qual que é a diferença do sucesso no Japão e por que no Brasil você está tendo essa dificuldade? Aí ele falou que no Japão, aluno respeita professor, filho respeita pai, jogador respeita treinador. E no Brasil é o contrário. E a gente está vivendo isso de uma forma muito impetuosa, né? Na sala de aula, nas famílias, nos locais de trabalho, a gente está tendo essa depreciação dos valores. E isso tem interferido sim no dia a dia, né? Isso tem causado efeitos, impactos muito importantes. Não adianta a gente banalizar, né? A gente tá diante de uma transformação que a gente vai acompanhando a evolução do ensino no nosso país, né? O jeitinho, a malandragem. Você falou que o seu professor citou que tinha 5 alunos na sala, vai ter 5, só tinha 3. É raro os alunos que tenham interesse, que buscam uma aula de reforço. Procuram melhorar, né? Eu sempre me esforcei muito, principalmente na reta final da faculdade, eu sempre estava entre os 3 primeiros da sala, porque meu pai me cobrava, meu pai me incentivava. Porque quem se dedica, quem se entrega, vai ter o retorno. Tem mesmo. Né? Então, a turma não quer levar a sério, não quer fazer curso extra, não quer buscar aprender, fazer algo a mais, as coisas não caem do céu. Só erra pênalti quem bate. Falou tudo. É só os melhores, só os selecionáveis que vai estar lá. E a turma não está entendendo o recado. E está cada vez mais difícil as oportunidades para o mercado de trabalho. Eu vou te ser muito sincero, eu já dei oportunidade para muitos estudantes de engenharia, de arquitetura. E as pessoas chegavam, tinha uns que mal sabiam ligar um computador, cara. Sabe? Tipo assim, pô, o que você tá fazendo lá na faculdade? Sem interesse nenhum, né? E em contrapartida, eu tive pessoas que trabalharam comigo fazendo estágio, hoje eles são os melhores nas áreas dele. Eles se dedicavam ao máximo. Eu fico muito orgulhoso de ver quando um ex-estagiário meu forma, ocupa um cargo de relevância. Outro dia, uma ex-estagiária minha formou para engenharia e estava ocupando o cargo de secretária de obras de um município importante. Isso. Eu fiquei muito feliz, eu fui lá pessoalmente dar um abraço nela. Eu fico muito feliz com o sucesso do próximo. E se a pessoa não entendeu isso, ele não está entendendo nada nessa vida. Falou tudo, cara. Porque hoje em dia o pessoal só quer a maldade, né, cara? Só quer o desejar a gente coisa precisa ruim, de né, Deus. Deus é Deus e a família. Tem que estar frente de tudo. Porque se você não está fechado com Deus, você não está com a sua família tranquila na sua volta, dificilmente você vai ter um mérito e uma honra profissional. Eu desconheço. A gente precisa de estar bem pessoalmente, bem com Deus, bem no nosso âmbito familiar, para a gente buscar o triunfo profissional. Isso aí é fato. Falou tudo, cara. Tem alguma pergunta que você queria falar? Eu queria saber
é que, tipo assim, para nós finalizarmos, né, no caso, qual ensinamento você teria dentro dessa sua profissão que você pode passar para as pessoas que estão em casa? Sim. Quem falou que a vida é fácil enganou a gente. Nada é fácil. E a dificuldade faz parte do nosso roteiro, né? Então, na própria faculdade, a gente já tem a vontade de desistir. Porque quando você inicia uma faculdade de engenharia, os 6 primeiros anos, as matérias são para desenvolver seu raciocínio. Você não vai ter aplicabilidade na sua vida prática. Só estudo. Você está estudando lá cálculo 3, resistência dos materiais. Você para que eu estou estudando essa porcaria aqui? É para desenvolver o raciocínio. Você não vai aplicar aquilo. Então, respira fundo, aguenta, que do 6º para o 7º período em diante, você vai começar a sentir a sua profissão. E muita gente desiste no início, porque não tem essa leitura, não tem essa compreensão. Entendi. E quando você for entrar para o mercado de trabalho, tem que ter paciência também, porque é mais complicado ainda. Porque você vai conviver com seres humanos, você vai passar por uma concorrência desleal. O mercado de trabalho, ele é selvagem. A pessoa que está do seu lado quer puxar sua cadeira. E você não tem uma preparação disso na sua vida acadêmica, não. Você aprende tomando porrada na cara. Mas Entendi. Tem que ter fé, tem que estar confiante. A gente tem que saber que na vida os dias difíceis são para os bons valer a pena. Depois da chuva vem a bonança. A gente jamais deve pensar em desistir. Acreditar em dias melhores, ter fé, fechar com Deus. Quem luta, vence. A vitória é consequência de todo esforço. Agradeço a todos esse momento e estaremos aqui no próximo encontro, se receber o convite. Agradeço a você, Agripa, Rafael, colaborador. Muito obrigado. Foi uma excelente noite, uma grande oportunidade. Nós da RA agradecemos pela sua presença conosco aqui hoje.